Para começar, cara, você postou um Reels essa semana muito interessante, falando sobre como o governo iria tentar segurar a inflação dos alimentos. E até para lembrar o pessoal, o Ricardo gosta de fazer churrasco. Ricardão, nesse ano passado aí, seu churrasco ficou mais caro, né, cara? Salgou um pouquinho. Salgou um pouquinho. Salgou então, um carne pouquinho. no Brasil, e isso daqui é uma média nacional, né? Na média, subiu 20% em 2024. Se você é uma pessoa que come mais carne vermelha do que carne branca, então pesou muito mais na sua inflação do que, por exemplo, na minha, que eu como mais frango do que carne vermelha, enfim, né? E é uma média nacional, então tem lugares que subiu mais de 30% na carne vermelha. E aí me lembrou esse seu ponto Lembrando que carne vermelha já vinha sendo algo caro no Brasil. Exato. Então você subiu 30%, um negócio que já não era tão acessível, que o governo, inclusive, entrou prometendo a queda nos preços. Então, você entra falando, olha, esse item aqui, que é um item de desejo, a picanha, vai chegar na sua mesa. Aí agora não chega e tá mais caro, a pessoa cobra. Vamos fazer uma retrospectiva, né? Sim. Quando o governo entrou, né? Ele entrou com essa promessa, inclusive. E 23, se você pegar os preços de carne, picanha no bojo, houve queda, né? O governo comemorou, foi pra mídia comemorar, né? A picanha voltou pra mesa. Exatamente. O que aconteceu ali? A gente teve um aumento de oferta, então houve mais abate, né, no Brasil. Então você aumentou a oferta e a população começou a consumir mais, você começou a fazer a política fiscal expansionista, então o desemprego começou a cair, mais renda circulando, mais gente consumindo. Essa conta vai chegando depois. Ela veio chegando no ano seguinte, 2024. A oferta não acompanhou essa expansão. Pelo contrário, a oferta se retraiu em 2024. Você continuou ainda com o programa expansionista, né? O governo gastando e isso se refletindo com as pessoas consumindo mais. E aí aconteceu o que aconteceu com o preço da carne ano passado. Então em 23, a memória às vezes nos trai, né? 23 foi um ano em que o brasileiro realmente conseguiu comer mais carne. O churrasco estava mais bacana em 2023. Em 2024 o negócio apertou. Apertou, né? E por que eu posto sobre alimentos e tal, já que eu falo de economia e investimentos? Porque como o discurso agora, tanto do governo quanto da oposição, vai mirar em 2026... A gente já está discutindo, é como se a eleição tivesse começado muito antes nesse ciclo, né? A gente já começou as próximas eleições, pelo menos na área econômica, porque candidato da direita ou do centro não está muito definido. Mas o combate na área econômica já começou. E alimentos, pela sensação que a gente tem, pelas pesquisas, ou quem, que nem eu, já tem quase 50 anos de idade, acompanhou várias eleições, alimentos ajuda a definir quem será o próximo presidente. Você mexer nos preços, cara, isso é um negócio muito forte. E não adianta, por exemplo, virar a mídia ou alguém e falar pro pobre que disse que os alimentos estão caros no supermercado, não acredita nisso, isso é fake news. Não, o cara tá vendo, entendeu? Ele ia ao supermercado, o carrinho dava 275 na compra da semana. Agora dá 380. E ele não botou muita coisa diferente. Pelo contrário, ele mudou uma outra marca. Já não dá pra mudar. A dúzia lá dos ovos que a pessoa comprava, a caixinha já tá com 10 agora, né? Você vê? A caixinha do mesmo tamanho e tal. Então assim, a dúzia já tá com 10. A picanha tá mais cara. E aí? Então o governo sabe disso. O governo sabe disso. Tanto que ele, essa semana, tentou passar ali uma medida que rapidamente foi bloqueada, que seria aquela do vencimento dos produtos, a chamada xepa, que é pegar alguns outros produtos que já não estão com uma cara tão boa, mas estão dentro da validade, ou estender a validade. Começaram a discutir algumas coisas, rapidamente o governo falou, caralho, cala a boca, não esquece essas medidas. Eu não entendi direito o que era essa medida aí da xepa, Charlon. Eu vi que você gravou um vídeo. O que seria essa medida aí? Quem que lançou? Foi o governo mesmo? Ou a galera que... O governo ontem, ou a depender de quando você está vendo esse vídeo, recentemente, ele começou a falar que faria uma intervenção para que os preços dos alimentos caíssem. Intervenção na área econômica é um negócio que não soa muito bem. Porque a intervenção parece, por exemplo, que você está congelando o preço, que você está...
Então a mídia nem chegou nos influenciadores, tá? Nem deu tempo. A mídia já falou, mas o governo quer fazer intervenção, o que ele vai fazer e tal. Aí o governo tirou o corpo fora e está repensando as medidas. Mas uma dessas medidas que foi abertamente dita, e parece que foi até proposta por setores do meio privado, então a gente tem que ser honesto, eu não gosto desse governo, mas eu tenho que dar a notícia ou a informação de forma correta para não parecer fake news, que nem a gente tem por aí. Então, se eu não me engano, foi a própria Associação de Mercados e tal que sugeriu ao governo que fizesse que nem em outros países. Alguns países têm isso. Que ao invés de você botar em determinados produtos, não são todos os produtos, consuma até tal data, você vai colocar melhor consumido até tal data. Então, passou um pouco da data. Porra, tu vai... Você tá olhando ali... Pô, venceu ontem. Vai se fuder. Mas uma coisa é eu tá fazendo isso em casa, né? Ou algum amigo meu, eu dou sei lá, uma cerveja pro cara, pô, Charlão, venceu ontem. Meu irmão, foda-se, toma essa merda aí, deixa o saco. Tá gelada. Põe pra gelar, gela mais um pouquinho e toma. Uma coisa é isso, pessoa física. Outra coisa é isso como uma medida de governo, tá? Então, por exemplo, eu não sei se eu sou contra ou não isso. Eu teria que ler, entender. Mas essa medida já foi proposta antes e a Glaze, por exemplo, tinha tuitado que é um absurdo, o governo quer dar alimento vencido para o povo, tal. Então, nesse momento, o governo está no corner. Qualquer coisa nesse sentido pega um pouco mal, na minha opinião. Assim, você ficar falando tal. E as pessoas às vezes não entendem por que eu estou falando tanto de política se o meu conteúdo é econômico. É porque não adianta. Você acha que o Ibovespa vai subir, os fundos imobiliários vão voltar com juro nas alturas? Não vão. E é muito interessante como o cidadão comum, às vezes, ou aquela pessoa que é ignorante no sentido do conhecimento, ela acha que o mercado financeiro quer um juro maior, né? De repente ela me acompanha. Ah lá, esse malvadão capitalista da Faria Lima, por ele o juro estava 20. Não, por mim estaria 5. Estaria 7, um pouquinho a mais do que o juro americano ali, só para pagar um prêmiozinho para o dinheiro vir para cá. Então, é uma ideia muito errada das pessoas, do cidadão comum, acreditar que a Faria Lima ou os investidores querem um juro caro. Eu ganho dinheiro com juro barato, porque com juro barato a bolsa sobe, os fundos sobem, os inquilinos pagam seu aluguel em dia, mais lojas são abertas em shoppings, Perfeito. As varejistas vendem muito mais e não tem uma despesa financeira gigante. Cara, eu só quero ver quando sair o balanço da Magalu, da Casas Bahia. Quero ver lá despesas financeiras. Com esse juro, vai ser um desastre. Um desastre, cara. E para outras empresas também. Não é bom para construtoras. Sim. Pô, como é que você carrega uma obra 4 anos, carregando uma obra, investindo, alocando um recurso ali para talvez vender alguns imóveis depois ou ficar recebendo ali com 30% de inadimplência, 40%... Dependendo da linha que você opera, o teu cliente ele é altamente dependente de crédito. Que crédito? E aí ele vai abandonando no meio do caminho, aí te processa. Cara, quem sobrevive com um juro que pode chegar a 15? Então, se tudo der certo e o juro subir só na toada que o Copom disse da última vez, nós teremos mais um e mais um. Só que tem muita gente falando em 15 já de Selic. Então, quando a gente começa a falar em 15 de Selic, eu não consigo imaginar 15 de Selic ao mesmo tempo que o Ibov vai estar em 200 mil pontos. Acho muito difícil. Exatamente. Muito difícil. Muito difícil. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a maior parte dos investidores, da Faria Lima e tal, não gostam do juro elevado. Quem gosta de juro elevado é quem tem muito dinheiro, confia muito em deixar esse dinheiro no tesouro, e aí vai ficar ganhando 15% na praia.